Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos buscarmos a face do nosso Deus. Vamos cultuar o Senhor nesta noite, bendizer o nome dele que é santo e adorá-lo. Nós devemos entrar na presença do Senhor com ações de graças. A palavra de Deus diz no Salmo de número 100, servir ao Senhor com alegria. Então nós vamos alegrar o nosso coração por estarmos na presença do Senhor, por termos essa oportunidade de estarmos aqui juntos para invocar o Deus vivo, para ouvir o Senhor falar conosco nessa noite, amém? Eu quero te convidar a orar nessa hora, para que o Senhor venha preparar o nosso coração para recebermos a palavra dele, amém? Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos no nome do Senhor Jesus, para buscar a tua face, para te adorar, para bendizer o teu nome e para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por todas as portas que o Senhor tem aberto, por todas as provisões, por todo o socorro, por todos os milagres, Pai, pela salvação da nossa alma, pela paz de Cristo que excede todo entendimento que está nos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua santa e gloriosa palavra que vamos ouvir nessa hora. Eu te louvo pela vida de cada um, Senhor, que está buscando o Senhor nesse momento. É um momento, Pai, que muitos se voltaram para Deus, mas muitos também descansaram, muitos deixaram simplesmente de buscar a tua presença porque estão isolados, estão nos seus lares, acharam outros afazeres, infelizmente, Senhor, mas nós estamos aqui, Deus, nesta noite para invocar o teu nome. Eu quero pedir que o Senhor visite a cada lar, de cada um, Senhor, que entra na tua presença agora para bendizer o teu nome e te adorar. Que o Senhor venha fazer maravilhas, Senhor, que o Senhor venha operar milagres, Deus, para a honra e glória do teu nome que é santo. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos estar lendo Lucas 17, a partir do verso número 3 até o verso número 10. Amém? Lucas 17, de 3 a 10. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós será um servo a lavrar ou apacentando, e voltando ele do campo lhe diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-me e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes de tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, queridos, a proposta hoje é trazermos uma luz sobre a questão do perdão. Vamos entender um pouquinho primeiro o que é o perdão. Eu fui buscar um significado para essa palavra e achei aqui um conceito bom, eu gostei, está bem dentro do que a gente precisa aqui hoje. Diz assim, perdão é um processo intencional e voluntário pela qual a vítima passa por uma mudança de ofensa, deixa de lado as emoções negativas como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Então, o que quer dizer isso? Quando eu perdoo, em primeiro lugar, o perdão, eu preciso ter a intenção de perdoar. E tem que ser voluntário, tem que partir de mim, né? Senão ele não vai acontecer como deve acontecer.
quando eu estou nesse processo, um processo intencional e voluntário, eu começo a passar por uma mudança em relação aos meus sentimentos sobre o meu ofensor, sobre aquele que me magoou, me machucou. Então eu vou deixar de lado aquelas emoções negativas, porque a primeira coisa que o nosso coração pede quando somos ofendidos é a vingança, né? Se eu pego essa pessoa na minha frente, eu não sei o que eu faço, não é? Não é assim? Então, quando nós decidimos perdoar, esse sentimento ele começa a perder forma dentro de nós e nós começamos a sentir um sentimento bem contrário. Vem dentro de nós uma capacidade e é aumentada de desejar bem ao agressor. Aí você pode me dizer, mas isso aí não tem jeito de acontecer. Com fulano que fez isso comigo, eu nunca vou desejar o bem, ainda mais um bem aumentado assim. Não tem como, tem sim. Vamos entender como que funciona esse processo? Dentro do que o Senhor falou, havia aqui uma conversa entre os discípulos e o Senhor Jesus sobre o perdão. E o Senhor fala para eles, olhai por vós mesmos. Então ele está dizendo aqui, o perdão ele vai ser benéfico em primeiro lugar para você mesmo, né? E sobre os teus irmãos, quem são os nossos irmãos amados? Todos aqueles que são chamados filhos de Deus, nós somos filhos do mesmo Pai. Então se o meu irmão, aquele que é chamado filho de Deus, pecar contra mim, o que eu tenho que fazer? Repreender essa pessoa. E se quando eu repreender, ele se arrepender, eu devo perdoar. E se ele fizer isso comigo 7 vezes no dia, se ele vier até mim e ele dizer, arrependo-me, eu perdoo, né? Às vezes a gente tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha fulano, você pisou na bola feia comigo, meu coração está magoado aí, vamos consertar a situação aí. Você não acha que você errou? Você acha que eu merecia isso? Você não acha que você foi injusto? Qualquer coisa assim, né? E a pessoa vai falar, poxa vida, eu nem sabia que eu tinha causado esse estrago tão grande no seu coração, mas eu estou arrependido do que eu fiz. Você me perdoa? Sim, claro, eu te perdoo, né? Aí quando Jesus falou isso para os discípulos, eles falaram assim, então Jesus, acrescenta-nos a fé, porque eles não tinham fé para perdoar. Partindo do princípio que o perdão não é um sentimento, mas é uma atitude. Então, para você tomar atitude, você precisa o quê? Crer que aquela atitude vai te trazer um resultado favorável. Né? Quando você ora crendo que Deus está ouvindo a sua oração e que Deus vai te atender, não é? Quando você faz um jejum, você crê que Deus vai receber o seu jejum e vai quebrar as forças do inimigo na sua vida, não é assim? Então tudo que você faz, e a Bíblia diz que tem que ser feito por fé, que sem fé a gente não agrada a Deus. Então se eu tenho fé, eu vou agir pela fé e vou dizer assim, olha, por mim, de mim, eu não tenho vontade nenhuma de perdoar, mas em nome do Senhor Jesus, eu vou perdoar. E eu creio que Ele, o Senhor, vai trabalhar aqui dentro do meu coração. Eu tomo a atitude, mas o sentimento vai vir do Senhor. Né? E eles não tinham isso. E aí o Senhor Jesus conta uma parábola. E nessa parábola ele fala de um homem que era um homem rico, de posses, tinha servos. Ele sai, diz aqui, eu vou ler aqui. Esse homem sai, quando ele volta, ele fala assim,
o Senhor pergunta, o que ele fala? Chega-te e assenta-te à mesa? O patrão vai chamar o servo para se sentar à mesa? Não. Primeiro ele vai falar assim, olha, você prepara a ceia, você me cinge, você me serve. Depois que eu tiver comido e bebido, depois que eu tiver saciado, aí você vai comer e beber. Não é assim? E o que o servo faz? O servo obedece. Ele vai lá, prepara a ceia, cinge o senhor dele, o senhor come, bebe, depois ele vai se alimentar. E o Senhor conta isso e fala assim, o que esse servo fez? Esse servo só fez o que foi mandado fazer, né? E quando vocês fizerem tudo que for mandado, vocês também vão ser como esse servo. Não vão estar fazendo nada mais do que a obrigação de vocês, do que vocês teriam que fazer. Então o Senhor está aqui falando para esses discípulos, não, eu não vou aumentar a fé de vocês, vocês precisam ter essa fé que vocês não têm. Vocês precisam se converter, vocês precisam ter um encontro real com o Pai, né? Eles estavam ali andando com Jesus, mas eles ainda não eram convertidos, sabe por quê? Eles não conheciam a fé, eles não tinham a fé que eles precisavam ter para perdoar. Então, por isso que muita gente fala assim, mas crente é bobo, vai lá, você pode pisar no pé dele e ele vai te perdoar, e se você pisar de novo, ele vai perdoar de novo, se você pisar mais uma vez, ele vai perdoar de novo, né? E as pessoas não entendem que a gente faz isso pela fé, porque a gente crê que o Senhor vai trabalhar em cima dessa situação. Ele vai nos liberar daqueles sentimentos de mágoa, de rancor, aquela raiz de amargura que brota dentro do nosso coração, que nos faz tão mal e impede as nossas bênçãos. Nós ficamos presos por causa da falta de perdão. Então, sabendo disso, a gente usa a nossa fé em Deus para trabalhar essa questão do perdão, porque o perdão ele é um dom real, ele vem de Deus. Então, se vem de Deus, tudo tem que ser feito através da fé. Amém? Então, entendido isso, eu queria compartilhar com vocês um texto que conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Está lá volta uma página aí, Lucas 15, versículo 11, que tinha 2 filhos. Um filho, o mais moço, foi aquele rapazinho que resolveu sair de casa, pediu ao pai para que desse a sua herança, para que ele fosse curtir a vida. Como que vocês acham que o pai ficou nessa hora? Magoado. Muito, muito mal. O coração dele ficou em pedaços, né? Mas o que o pai fez? Você quer a sua herança? Toma. E não o impediu, ele foi embora. Um dia, depois de gastar tudo e sofrer muito, aquele moço volta. Quando ele perdeu tudo que ele tinha, a palavra de Deus diz que ele foi trabalhar cuidando de porcos na fazenda. E quando ele estava ali alimentando os porcos, ele já muito mal, muito triste, ele pensou, eu não posso nem comer da comida dos porcos, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar lá para a casa do meu pai e vou pedir para ele um emprego de diarista, né? Se ele me tratar como ele trata os empregados dele, já está bom demais, porque os empregados dele lá não passam fome, igual eu estou passando aqui nessa fazenda. E ele vai. E a palavra de Deus diz que quando ele ainda está muito longe, o pai o enxerga e vai ao encontro dele. E quando o pai chega lá, o que o pai faz? Perdoa. E quando o pai perdoa, o pai toma atitudes para que toda aquela situação que aquele moço tinha vivido e que tinha trazido sofrimento, mágoa, ressentimento para o coração do pai, para que tudo aquilo ficasse no esquecimento. Então ele manda os servos buscar vestes reais e fala, coloquem vestes reais no meu filho, tira essas roupas sujas, esses trapos imundos e coloque roupas reais nele. Trouxeram as roupas, arrumaram o rapazinho bonitinho, ele falou assim, agora calça os pés dele.
E eles preparam os pés, calçam o pé do rapaz. Aí ele pega um anel de autoridade, um anel da família, que tinha um sinete com a assinatura dele, e coloca no dedo do rapaz. Sabe o que significa aquilo? Aquelas vestes mostram que aquele moço está vivendo um tempo de bênção, de prosperidade, de comunhão com o seu pai. Aquele tempo da miséria, da fome, de cuidar de porcos, de não ter onde dormir, não ter ninguém, não ter nada, não ter dinheiro, o pai fala assim, vamos deixar isso tudo para trás. Quando você passar comigo por essa fazenda, ninguém vai ver a tua miséria. Da mesma forma foi o calçado, os pés calçados, mostra que ele estava ali numa situação privilegiada, né? Não estava com seus pés na terra, como filho de um grande fazendeiro que ele era. E o anel, amados, prestem bem atenção, o anel, ele funcionava como um cartão de crédito. Quando o pai colocou aquele anel no dedo daquele rapaz, o pai deu condições para ele comprar em qualquer lugar, qualquer coisa que ele quisesse. Quando a pessoa olhasse para aquele anel, ela ia dizer assim, eu vou te vender porque o nome que tem nesse anel assinado, que paga tudo, ele vai pagar as suas despesas. E aquele homem ficou bem provido, super provido de tudo que ele precisava e além do que ele precisava, do melhor. E ali o pai coloca uma pedra em cima daquele tempo difícil, daquele tempo de leviandade do filho e de miséria que o filho passou, e ali ele decidiu, essa história vai ficar entre nós dois, nós não vamos mais tocar nesse assunto. E é assim que Deus faz com a gente. Quando nós nos arrependemos e confessamos para o Pai os nossos pecados e falamos, Pai, eu não quero mais viver lá naqueles lugares lá do mundo tão cruéis, em que me foi negada a comida dos porcos, me aceita, nem digo para o Senhor me aceitar como filho, mas se o Senhor me receber no teu reino, seja como for, eu vou estar feliz demais. E o Senhor, Ele não só nos recebe, mas nos adota como filho, perdoa todos os nossos pecados e faz o quê? Enterra no mar do esquecimento. Deus fica com amnésia? Não, mas Deus decide que Ele não vai mais jogar na nossa cara os nossos pecados. Acabou, passou, ficou para trás. Aquele pai vai com aquele filho, chega na casa, manda preparar um novilho, fazer um churrasco para comemorar o filho que estava perdido, que voltou. O irmão fica muito mal com aquilo e vai conversar com o pai. E o pai fala assim, olha meu filho, é o seguinte, tudo que ele viveu já passou, já acabou, eu já perdoei, eu não vou mais ficar tocando nesse assunto, eu estou fazendo esse churrasco aqui para a gente comemorar o novo tempo na vida dele e na nossa vida, nosso tempo com ele. Eu não quero mais que se fale nesse assunto. A festa aqui é para a gente se alegrar, não é para ninguém se entristecer, não é para a gente lembrar mais das atitudes do meu filho no passado que me magoou bastante. Acabou, encerrou aqui, fechou o livro e foi selado. E é assim que Deus faz também na nossa vida. Queridos, tem pessoas que perdoam, mas sabe aquele perdão que a pessoa diz assim, eu perdoo, mas eu não tenho condições de conviver com essa pessoa nunca mais. Eu perdoo, mas eu não falo nem o nome dessa pessoa. Tem casos que a pessoa, na vida conjugal, ela comete erros e o cônjuge resolve perdoar. Existe ali uma conversa, um entendimento e um arrependimento e um pedido de perdão. Só que aquela pessoa que resolve perdoar, ela não perdoa
com essa fé que ela deveria ter, essa fé em Cristo Jesus, que Deus pode transformar o coração dela para ela perdoar de tal maneira que ela queira o bem daquela pessoa. Mas o que é que ela faz? Ela quer o mal, ela envergonha. Sempre que ela pode, ela joga na cara da pessoa o que ela fez no passado, o que ela aprontou no passado. E existem muitas pessoas que vivem assim. E isso aí não é perdão de Deus, viu? É necessário a gente limpar o nosso coração desse sentimento, seja por quem for e seja o que tiver acontecido. Se você decidiu perdoar, tem que ser um perdão verdadeiro, para você não tocar mais no assunto, para a coisa não pode mais doer dentro de você, tá entendendo? Se não dói, você deixa para lá, não é? Você só lembra se estiver doente. Você está lembrando que você tem dente agora? Só lembrou porque eu falei, né? Mas se o seu dente doer, você vai esquecer dele? Não. Você vai dizer, eu quero ir no dentista, eu quero ir no dentista, liga pro dentista, marca uma consulta, me atende de emergência. Você fica doido, né? Toma remédio e corre pro dentista, não é assim? Porque o dente está doendo. Você não esquece que você tem dente. Mas se o seu dente não doer, você vai viver uma vida normal e não vai ficar toda hora, tem um dente aqui, tem outro aqui. Você não lembra, né? Então, se está doendo, se você está lembrando é porque está doendo. E se está doendo é porque ainda está aí dentro. E se está aí dentro é porque você não perdoou. Se você não perdoou, você não tem como deixar para trás. E aí, quando você for ferido, em qualquer momento da sua vida, essa coisa que está doendo aí, ela vai vir à tona. E quando vir à tona, vem a sua boca, vem nas suas atitudes, vem o sentimento de vingança. E isso não vai te fazer bem, não vai fazer bem para ninguém, nem para quem está à sua volta e nem para o seu ofensor, né? Talvez você não se preocupe se ele vai estar bem ou não, né? Mas quando você perdoa de verdade, no mínimo você não quer o mal. Pode até ser que você não consiga nem desejar muita coisa boa, mas você também não quer o mal. Então, o que o Senhor fala comigo e fala com você nessa noite é que nós temos que, em primeiro lugar, ter um coração convertido a Deus, um coração convertido ao Senhor. O nosso coração hoje, em Cristo Jesus, ele é maleável, ele é tratável, ele é ensinável. Se não é assim, está faltando dar um passo, está faltando tomar uma decisão diante da cruz. A primeira coisa que nós fazemos quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor é justamente isso, é pedir perdão pelos nossos pecados, não é? Então, e a gente quer ser perdoado. E todas as vezes que nós erramos, nós, Senhor, me perdoa. Principalmente se as coisas começaram a dar errado na nossa vida. Qual é a nossa primeira atitude diante de Deus? Quando nós já estamos afadigados, quando nós estamos com a nossa alma já pesada, quando nós estamos sobrecarregados de tal maneira que a gente não tem mais força nem para caminhar. Quando vem uma enfermidade, quando vem uma luta terrível na nossa vida, quando o teto desaba na nossa cabeça e o chão sai debaixo do nosso pé, qual é a primeira coisa que a gente faz? É ir diante de Deus e falar assim, Deus, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou pecando? Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, tem misericórdia da minha vida, mas me tira dessa, não é assim? E o que Deus faz? Perdoa. E depois que Deus perdoa, ele chega todo dia para você e fala assim, você lembra como é que você estava? Você lembra o que você andava fazendo? Você lembra com quais companhias você andava? Você lembra das blasfêmias? Você lembra de tantas coisas mais? Deus faz isso? Alguma vez Deus fez isso com você? Ele não faz, amados. Quando Deus aponta alguma coisa errada em nós é porque nós estamos no erro. E como Ele quer o nosso bem, e é muito difícil a gente enxergar o erro na gente, sabia? É tão fácil a gente ver o erro do irmão a ponto de Deus deixar uma palavra lá. O Senhor falou assim, como você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem um argueiro no seu olho? Você está com um tronco de árvore dentro do seu olho e você quer tirar um cisquinho do olho do seu irmão, né? Então, assim, a gente precisa
primeiro, olhar para nós mesmos, saber que nós somos falhos e que nós precisamos do perdão de Deus. E quando nós entendemos que nós precisamos do perdão de Deus, nós entendemos que nós também temos que perdoar. E se nós estivermos em Cristo, nós vamos conseguir perdoar. Se não estamos conseguindo perdoar, cadê o Senhor na nossa vida? Talvez precisa trabalhar isso aí. Existe até o primeiro passo já foi dado, mas você não cresceu, você não caminhou, você não trabalhou a sua alma para ela ser obediente à palavra do Senhor. Davi, ele fala com a alma dele, ele fala assim: te aquieta aí, minha alma, espere em Deus, né? Por que tu te abates, ó minha alma? Então, existe sim o controle nosso sobre a nossa alma. A gente pode chegar para ela e falar umas verdades para ela e ela vai ter que ouvir. Agora, quando o Espírito de Deus não está na nossa vida e nós não somos vivificados pelo Espírito Santo, que vida, que força que nós temos para falar para a nossa alma que ela está errada e ela tem que se posicionar? Nenhuma. E era isso que estava faltando nos discípulos. E quando nós perdoamos, o que acontece? É um processo. Decidimos perdoar, né? O Senhor derrama dentro do nosso coração, é como um bálsamo, é como uma água fria para refrigerar aquele calor daquela situação, daquela mágoa, daquele ressentimento. E aí o dom de Deus, o perdão, ele começa a trabalhar. Daqui a pouco a gente não consegue mais sentir ódio da pessoa. Aí vai para uma raiva. A raiva vai diminuindo, fica assim uma mágoazinha. Sabe aquela coisa, quando a gente é criança, assim, que machuca e bateu no lugar? Eu lembro que a minha avó falava isso muito para mim. Ah, minha filha, magoou, seu machucado, né? Então, bateu ali, saiu aquela casquinha, ardeu, doeu, né? Aí tem que fazer um remedinho para sarar. Então, às vezes, só tá assim, só tá magoando, bateu, doeu. Mas Deus está trabalhando. Chega uma hora que você procura dentro do seu coração aquilo que já te deixou muito mal. E você não acha mais, não está mais lá. Aquela vontade de pegar a pessoa e, sabe? Não tem mais. E aí você começa a olhar para aquela situação e lembrar daquela pessoa e dizer: ela tem uma alma, como eu tenho. E do mesmo tanto que eu preciso da misericórdia de Deus, essa vida também precisa. E como eu preciso de salvação, essa vida também precisa. Como eu preciso da glória de Deus na minha vida, essa vida também precisa. Como eu preciso do perdão, ela também precisa. E quando você olha de novo para dentro de você, está limpo. Seu coração está puro. Está tudo zerado. E aí você entende que por você não conseguiria. Ai, dizem que o tempo apaga tudo, mas, irmãos, bem não, tá? Porque tem gente que passa 50 anos com uma causa contra alguém, assim, fica cheio de trauma, vem um tanto de situação na vida da pessoa aí, e o negócio está lá. Toca no assunto para ver se a pessoa não dá um grito. Está lá. O tempo não resolve, não. Precisa da fé. O segredo é a fé. O segredo é você estar em comunhão com Deus e entregar a causa na mão de Deus. Às vezes a gente vai juntando tanta coisa. Eu me lembro de uma pessoa que chegou até nós para um aconselhamento pastoral. Um senhor que estava passando um momento muito difícil, ele tinha um vício, ele era alcoólatra e ele não conseguia se libertar daquele vício. Então ele era de uma igreja e a vida dele era assim, altos e baixos. Uma época ele estava ótimo, em outra época ele caía.
Quando ele estava bem, tudo bem na igreja. Quando ele caía literalmente. Ele se envolvia tanto com a bebida que ele ficava caído no chão. E aí havia um rompimento dele com a igreja. E isso trazia para o coração dele muita tristeza, muita mágoa, muito rancor. E foi chegando num ponto que foi impossível aquele moço continuar naquele ministério, e ele foi se entregando cada vez mais àquele vício. E foi assim que ele chegou até nós. E quando pediram para a gente atendê-lo no gabinete pastoral, que nós começamos a conversar, o que a gente percebeu? Que o problema daquele moço era falta de perdão. Ele estava dentro da igreja, mas precisava de uma conversão. Ele precisava de alcançar uma comunhão com Deus a ponto dele ter fé para liberar perdão na vida das pessoas. E aí, quando nós começamos a trabalhar essa questão em alguns atendimentos, nós chegamos nesse ponto e chegou um dia que nós falamos, vamos fazer uma coisa? Vai fazendo uma lista aí das pessoas que você precisa liberar o perdão. Ele já estava com a fé dele para liberar perdão, e nós pedimos para que ele começasse a verbalizar o nome das pessoas e as situações que ele precisava ali estar liberando aquelas vidas e liberando a própria vida dele. Amados, eu assustei quando ele começou a falar. Ele deu mais de 15 nomes e envolvia pessoas da igreja, pessoas da família, parentela. E cada vez que ele falava, ele chorava, aquilo vinha à tona, assim, trazia assim, uma grande emoção. E até que ele foi indo, falando, perdoando, até que houve assim um rompimento, sabe, daquela vida tão sofrida que ele tinha por causa daquelas situações, grandes traumas, grandes ressentimentos. E nós pudemos ali acompanhar a libertação daquele senhor, daquele irmão. Foi uma coisa tremenda que nós vimos Deus fazer. E a gente se sente assim tão privilegiado, né, de poder ajudar, poder orientar alguém para chegar nesse ponto, porque é tão difícil, irmão, não é fácil. Se eu falar para vocês que eu já passei por momentos em que eu também não conseguia perdoar, como muitos de vocês estão pensando aí, mas fulano eu não perdoo, passei, eu demorei muito tempo para entender que eu tinha que entregar aquela questão na mão de Deus e confiar que Deus ia me ajudar a resolver aquilo dentro do meu coração. Mas Deus me ajudou. E graças a Deus, acabou, passou. E hoje existe sim uma história no passado, mas ela está no livro selado. Eu não tenho para que ficar falando, eu não tenho para que ficar contando, né? E nem assim maculando o nome de ninguém. Acabou, passou. Ficou no passado, não existe mais. Aí eu esqueci, porque eu tenho memória, minha memória é boa, eu não esqueci. Só que não dói. E aí eu não fico lembrando. Igual o dente. Não está doendo, não estou lembrando. Amém? Então, se você tem na sua vida situações que você viveu, pessoas que quando você lembra, você treme, seu coração aperta, dá vontade de chorar, dá um baque dentro da sua alma, raiva, você tem um sentimento de vingança, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dar um conselho. Pega esses nomes, escreve, faz uma lista, escreve os nomes e as situações no papel. Se você tiver como ir até a pessoa, conversar com ela e trabalhar esse perdão aí, faça. Mas se não der, vai diante de Deus e fala para Deus: Senhor, olha, eu tenho fé, minha fé é maior do que um grão de mostarda. Se eu mandar a Moreira ir para o mar, ela vai agora. Você crê que vai? Eu creio.
Então, Senhor, olha, eu sofri muito, eu carreguei muito essas situações no meu coração, mas eu decidi que eu não quero mais. Eu decidi perdoar. E é voluntário. Ninguém me mandou. Pode ser, né, que você diga assim, mas você está me induzindo. Não, eu estou te dando um conselho. Se você quiser seguir, vai ser bom para você, vai ser bom para todo mundo. E vai te trazer vitória, e vai te trazer paz. Mas tem que ser uma decisão sua. Você tem que querer. Você não precisa sentir, nem você vai sentir vontade. Mas você precisa decidir que você não quer mais viver preso ao passado, preso a dores, preso a ressentimentos, a mágoas e não quer nenhuma raiz de amargura dentro do seu coração. Mas leva isso para a pessoa certa. Leva isso para Deus, o autor e consumador da nossa fé. E quando você apresentar a Deus a sua lista, Ele vai receber e Ele vai começar a trabalhar no seu coração nessas situações. E em muito pouco tempo, você vai ver uma mudança tão grande que vai ser de dentro para fora. Ela vai começar dentro do seu coração, mas ela vai se externar de tal maneira que você vai ficar admirado, você vai ficar maravilhado e você vai dizer assim, por que eu não fiz essa listinha antes? Por que eu não liberei essas vidas antes? Por que eu não me libertei antes? É tão bom ser livre. Irmãos, é maravilhoso ser livre. É bom poder dormir, é bom poder acordar bem, é bom poder caminhar, é bom poder viver, é bom poder chegar na presença do Senhor sem nenhum constrangimento, porque você não tem nada, você não deixou nada para trás, você não está amarrado nem preso em nada, você não está dentro de nenhuma cadeia espiritual. Por mais simples que seja a sua vida, por mais difícil que esteja esse momento que você está atravessando e você diga, meu Deus, eu nunca passei uma situação tão difícil como agora, mas você se sente livre, você sente paz dentro do seu coração, essa sensação assim de que nada nem ninguém pode te tirar da presença do Senhor, pode te derrotar. Ela é maravilhosa. A palavra de Deus diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez você conviva com a pessoa que te magoou, que te ofendeu. Então, aproveita esse tempo agora que está todo mundo perto e puxa a conversa. Libera o perdão e puxa a conversa. E às vezes, amado, você não precisa nem chegar e pedir perdão direto para a pessoa pedir perdão para você. Só de conversar, a pessoa vai entender que você já perdoou. Na verdade, talvez ela também não tenha coragem de chegar para você e pedir perdão com medo de você jogar na cara dela as verdades, né? As situações que ocorreram. Mas nem precisa disso. A Bíblia diz que, se for possível, nós devemos ter paz com todos. O que depender de nós, nós precisamos ter paz, precisamos ser reconciliadores. Então eu te convido, em nome de Jesus Cristo, a ser um reconciliador e a viver livre em Cristo Jesus um novo tempo para a sua vida. Amém? Eu queria te convidar a orar. Vamos falar com Deus? Já vai pedindo aí a Deus para trazer à memória as pessoas que você precisa pôr na sua listinha. E não demora não, hoje ainda, coloca essa lista diante de Deus. Você vai ver que amanhã já vai começar a acontecer milagre na sua vida. Amanhã você já vai ver o efeito dessa atitude de fé, de coragem, porque tem que ter coragem também, né? Para você, porque muita gente diz que isso é humilhação. Vou me humilhar para fulano, porque ele fez isso e aquilo comigo, ele se quiser, ele que venha. Ele não quer, irmão. Se você não quer, se você que conhece a palavra de Deus não quer, você acha que o outro lá vai querer? Como? Ele não tem, geralmente não tem entendimento. Agora, o pior é quando acontece entre os irmãos, né? Igual fala aqui, né? Se o teu irmão, né, te ofender, você vai lá e exorta ele, né? Quando é em âmbito de família de Deus, de igreja,
a gente tem mais... É mais fácil trabalhar, porque tanto você como ele entende dessa questão da guerra espiritual, da prisão espiritual, e que é bom para todos. Mas quando é uma pessoa que não tem entendimento da palavra, tem que partir de você. Você pode mudar esse quadro. Você pode fazer a diferença. Vamos orar? Feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Tu és grande em misericórdia e poder. O Senhor sabe como trabalhar nas nossas vidas e o Senhor conhece o nosso coração. Eu venho diante de Ti nesta noite te pedir, meu Pai, para que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um dos meus irmãos. Porque, Deus, fé nós temos, nós cremos que o Senhor vive e reina para sempre. Nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para a salvação e perdão dos nossos pecados. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada vida agora, Pai, que se encontra presa por falta de perdão e que não soube usar fé. E aqueles que estão dando hoje um passo de fé para viver uma vida nova com o Senhor, toma nas tuas mãos. Entra com salvação, com libertação, com perdão e com cura da alma. Pai, vai fechando as feridas do coração, essas feridas que foram abertas por ofensas, por negligências, por maltratos e todas as outras situações, Pai, que trazem dor e causam ferida na nossa alma. Que o Senhor venha curar agora, Pai. Que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha restaurar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu já te peço, antes que a lista seja apresentada ao Senhor, que o Senhor já comece a trabalhar nesses corações, que o Senhor já comece a derramar o óleo nesses corações e amolecer essas feridas, para que o Senhor possa tratar e cicatrizar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, se tem uma coisa que o inimigo da nossa alma não suporta, é quando nós perdoamos, é quando nós não deixamos o ressentimento, a mágoa, nem a raiz de amargura dominar o nosso coração. Quando nós trocamos esse sentimento de vingança por um sentimento de misericórdia, de compaixão, de amor. Quando ao invés de querer vingar, nós queremos orar para abençoar, profetizar a bênção na vida das pessoas, daqueles que um dia nos machucaram, daqueles que um dia nos fizeram chorar e sofrer. Meu Deus, isso tudo é tremendo, isso tudo só pode vir do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Deus, trabalha em cada coração, que essa fé que nós temos, ela seja o suficiente, Deus, para que nós possamos dar esse passo e tomar essa atitude libertadora para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos ofensores, perdoa aqueles que se levantaram, Pai, contra as nossas vidas, em palavras, em atitudes, em omissão, em negligência, em situações, Deus, que nós não esperávamos, de traição, situações, Deus, de repúdio, de rejeição, e seja lá o que for. Deus, em nome de Jesus, perdoa essas vidas. E nós liberamos o perdão sobre essas pessoas e abençoamos com toda sorte de bênçãos. No nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento de libertação, porque eu creio que muitos estão agora alcançando libertação, Pai, e cura na alma por causa do perdão derramado nos corações. Eu te louvo e eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Está com seu coração mais leve, vai dormir bem, vai lembrar da situação, mas não vai mais sofrer, nem ficar chorando aí pelos cantos, nem ficar se sentindo uma pessoa sozinha, abandonado, rejeitado, porque você não é nada disso. Você é filho de um pai amoroso, tremendo, um pai que não esquece de você, não te abandona e não te rejeita.
Um pai que te ama, um pai que cuida, um pai que zela, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que te pega no colo e te sustenta em todas as situações da sua vida. Você é assim, e é isso que você tem. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E vai ler para você ver o tanto de coisa boa que a Bíblia diz que nós temos. Então, creia nisso. Creia que o Senhor, nesta noite, Ele está olhando para você com olhar de misericórdia para mudar a sua história. Amém? Nós já estamos pertinho de encerrar e eu quero pedir aos amados que continuem orando pelo Ministério El Shaddai, continue orando pelas nossas vidas, pelo corpo eclesiástico da igreja, nós, os pastores, os obreiros, os diáconos, diaconisa da igreja, os levitas, aqueles que zelam pelo templo, aqueles que fazem a obra do Senhor. Ore por essas pessoas, ore por nós, ore pela minha casa, pela minha família. Nós carecemos de muita oração, porque o Senhor nos levantou para fazer uma grande obra e sabemos que a luta é muito grande, é travada, né? Mas o Senhor até aqui tem nos ajudado. Eu conto com você, eu conto com sua oração, também estou orando por você e é uma corrente, é de mãos dadas. Vamos vencer assim, unidos em oração, unidos no amor de Cristo Jesus. Amém? Quero te agradecer por nos compartilhar e também acompanhar esses cultos online, as lives que nós temos feito, por divulgar, por nos dar uma força muito grande para que a gente possa continuar. Hoje nós só podemos continuar assim, hoje nós não temos como estar presente, nem estar juntos de corpo, né? Mas estamos juntos de coração. E estamos presentes em espírito, mas eu louvo a Deus pela sua vida e peço que você continue nos ajudando, apoiando e abençoando o Ministério El Shaddai, nos ajudando com seus dízimos, suas ofertas, com sua oração, com sua divulgação, com cesta básica para ajudarmos a quem precisa e tudo que tiver a seu alcance. A Bíblia diz que tudo que vier à nossa mão nós devemos fazer conforme a nossa força. E você que ama o Senhor, ama a casa do Senhor, ama o Ministério El Shaddai, continue aí nessa força aí, continue dando essa força, porque eu tenho certeza que Deus vai te recompensar poderosamente. Amanhã nós temos mais uma live às 10 horas da manhã, de meditação na palavra do Senhor. Eu te espero aqui e vamos estar juntos aí, eu não sei por quanto tempo. Já se fala assim, cura, em vacina, e já tem vários, a gente já ouve várias pesquisas aí a respeito de alguns medicamentos, vacinas, alguma coisa. Eu sei que quem pode estar lutando, né, para que o mundo saia dessa pandemia, os pesquisadores, os cientistas, oremos por eles, porque são pessoas que Deus capacitou para trazer para nós aí soluções na medicina que nós precisamos tanto, né? Até lá, se cuida, até lá, siga as orientações que são dadas pelo governo, na medida do possível, evite sair. Como todo mundo está dizendo aí, use máscara e álcool em gel, né? Mas acima de tudo, confie no Senhor que te guarda. Não dorme e nem dormita. O guarda de Israel. Ele está aí com você, guardando a sua casa, a sua família, a sua parentela, os de perto, os de longe. É só confiar nele. Ele não falha. Amém? Ele é fiel. Eu tenho uma amiga que é dona de um salão e eu conversei com ela ontem e preocupada, até orando por ela, porque a situação está meio difícil para todo mundo. E ela falou assim para mim: olha, eu fui abençoada porque
a loja do meu salão era alugada, agora o meu genro comprou e eu não tenho mais que pagar aluguel. Mas ele teve coronavírus, ele e a minha filha, eles moram no Pará, mas eu orei muito, eles já foram curados e não tem mais nada, e foi bem tranquilo. Eu fiquei tão feliz, Deus, no meio de toda essa situação, o Senhor cria situações para abençoar, né? Para fazer milagre que a gente nem espera, coisa que, né, lá atrás a gente não estava nem pedindo. E agora que a coisa aperta, o Senhor vem com coisas tremendas para alegrar o nosso coração. E a alegria dela é a minha alegria, né? A sua vitória é a minha vitória. Aquilo que Deus faz de milagre na sua vida é o meu prêmio, sabe? Pela minha fé, minha dedicação ao ministério pastoral. E eu louvo a Deus por muitos milagres que Deus tem feito e vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Quero te pedir também que no domingo você nos ajude a divulgar o nosso culto. Às 19h30 nós estaremos aqui para mais um culto ao Senhor. E até lá, que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, entregar esse culto nas mãos do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite louvando, engrandecendo o teu nome, ouvindo a tua voz, recebendo uma unção de libertação, de perdão e de cura sobre os nossos corações. Pai, nós queremos te entregar esse culto, que seja agradável ao Senhor e que o Senhor receba aí no teu trono toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Nos guarda, nos dá uma noite tranquila, de sono restaurador. Pai, continua operando para que a cura, a solução para essa pandemia chegue o mais rápido possível. Que o Senhor venha dar um basta em todo esse sofrimento, em todo esse medo, esse pavor que tem tomado conta, não só da nossa nação, mas de grande parte do mundo. Meu Deus, põe a tua mão sobre a terra e sara a terra, sara a nossa nação. É o que eu te peço, Deus, e eu te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Abra sua mão para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com todos agora e para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus te abençoe, fica na paz. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.